e esse caminho vai abrindo aqui para nós, que estamos acompanhando aqui o Whindersson, né, com os ensinamentos dele. E ele tem tanta visão que ele estava falando um pouco sobre o patrocínio para um programa como Unindo Propósito, né, Whindersson? Vamos compartilhar com o pessoal aí o conhecimento aí. Você estava explicando para mim qual que é a diferença de um patrocinador de um programa como Unindo Propósito, que leva a palavra de Deus, para um programa qualquer de qualquer emissora, de qualquer assunto, e assim vai. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E eu estava comentando aqui com a Miriam que quando nós entendemos que a nossa empresa, ela é uma empresa do reino, então nós temos a total confiança que quem vai trazer o recurso é o Senhor do reino, o Rei, né? Só que quando nós pegamos o nosso dinheiro, nós podemos investir em várias plataformas para trazer o retorno. Só que quando nós entendemos, temos muita clareza e vivemos esse reino, é quando nós vemos assim, ó, Miriam, eu posso pegar o meu dinheiro, investir aqui no Unindo Propósito. Por quê? Primeiro que eu vou estar divulgando a minha marca, né? Eu vou estar divulgando a minha empresa e proporcionando crescimento para ela. Uhum. E isso vai me trazer um retorno extraordinário. Uhum. Como a gente tem testemunho aqui das pessoas que têm anunciado. Verdade. Agora, o outro lado, mesmo se eu não tivesse o interesse em ter retorno financeiro, eu deveria fazer isto para manifestar o reino de Deus, para que a palavra, o conhecimento alcance mais pessoas. Né? Isso está incluso na nossa mordomia cristã. É entender que um projeto, um programa como esse, ele vai além da parte empresarial. Ele nos traz o entendimento do empresário que nós somos e de manifestar e levar o reino adiante. Então, para você, empresário, né, que está nos ouvindo nesse momento, acredite, né, invista no reino, levando a marca da sua empresa, porque quando você investe aqui, com toda certeza, mais pessoas elas vão ser impactadas. Verdade. Então, isso é lindo, né, Miriam? Glória você conseguir ter os dois. Uhum. Às vezes você é um missionário, mas você não tem condições de ir para a África ou ir para outros lugares ou ir para fora. Esse programa de rádio, ele chega nos 4 cantos do país. Sim. Com a palavra de Deus. É demais. E é interessante, né, que os empresários, ele tem uma chamada. Quando Davi estava com sede, né, que os valentes foram lá no poço pegar água, né? Daí a gente sempre escuta que tem aqueles que descem para pegar água no poço, mas tem aqueles que ficam segurando a corda. E normalmente os que descem são aqueles que vão. E os que ficam segurando a corda são intercessores. E os empresários entram onde nisso? São aqueles que compram a corda. Né? É verdade, tem que ter sempre aquele que investe. Colocar a mão no bolso, senão não dá. Porque pensa só, eles chegam no bolso, mas falam assim, não tem corda. Exatamente. Agora a gente vai construir o altar lá na nossa igreja, né? E aí os primeiros que se movem em recursos financeiros são os empresários. A gente fala que são as colunas da igreja. E aí depois entra o pessoal da mão de obra. Não, eu posso servir pintando, eu posso servir, né, fazendo isso e tal. E assim vai. Depois entra a mulherada, as mulheres do lar que vai e faz aquela faxina e coloca tudo no lugar, enfeita, coloca flores. Então é muito importante, né, a união do povo de Deus. E os empresários, eles são um povo abençoado. A primícia, né, quem pega ali. Uhum. E é importante, Miriam, a gente ter clareza assim, ó, anota isso, você que está escutando, ó, não existe empresa pequena. Anota aí, não existe empresa pequena. Existe empresário pequeno. Existe empresário pequeno. Você fala assim, com a mente pequena. Com a mente pequena. Limitado. Porque é igual, muitos empresários têm a síndrome de Jeremias. Eu sou muito novo, eu sou pequeno. Né? Eles não vão me ouvir. Mas, e como Deus falou para Jeremias, eu acredito que Deus fala para nós. Fala assim, por que você está olhando para o seu tamanho? Por acaso eu não te escolhi? Por acaso eu não te dei uma empresa? E essa empresa é para que você vá e você mude a história do meu reino. Só que muitos empresários estão com essa síndrome, olhando simplesmente para eles. Eu sou pequeno, eu tenho dificuldade financeira, eu não tenho fluxo de caixa, eu precisava de um investidor. Deixa eu te falar algo, você não precisa de um investidor.
Porque o dono do ouro, da prata, ele decidiu investir em você. Ele te chamou. E você acredita que Deus perde alguma batalha, Miriam? Não. Jamais. Não perde. E se Deus entregou, você tem a certeza que foi Deus que te chamou para ser empresário, então Deus vai fazer com que você tenha vitória, com que você alcance resultados. Só que eu vejo assim, Miriam, muitos cristãos indo num caminho devagar, né? Porque daí eles falam assim, então Deus vai fazer tudo. Não, o que cabe ao homem, o homem tem que fazer. Mas as bênçãos do Senhor, elas estão para correr atrás de nós. Né? A gente olha muitas pessoas sem Deus prosperando. Verdade. E elas prosperam porque elas aplicam alguns princípios que nós não, né? Que o cristão não aplica. E assim, ó, se eles não têm a bênção correndo atrás deles e estão prosperando, poxa, então nós não estamos nem correndo. Né? Eles estão correndo muito mais. E isso traz o quê? Que a gente tem que ter a clareza que uma empresa, quando Deus confia para nós, ela vai ter dois destinos, Miriam. Ou você vai vender a sua empresa, tudo isso que você tem construído, ou você vai deixar para os seus filhos. Verdade. Só que das duas maneiras, ela tem que estar muito bem organizada. Miriam, você daria um carro para o seu filho se a sua empresa for sucessão? Um carro com documento atrasado, busca e apreensão, um carro todo destruído? Não. Você quer dar o quê pro seu filho? Um carro zero, de preferência, com tudo novinho, com seguro, né? É isso. Que funcione, que não traga risco para a vida dele, não traga dores, né? E assim vai. E você acha que Deus te daria uma empresa como esse carro todo destruído? Não. Não. Deus, ele deu uma empresa que acrescenta, que enriqueça. Só que é como se nós pegássemos e olhássemos só a dificuldade. Miriam, o primeiro pecado que o homem cometeu depois de ter comido o fruto foi a pré-ocupação. Né? O homem já ficou preocupado, nós estamos nu, o que nós vamos falar para Deus? Então a preocupação é o primeiro pecado que faz um homem cair, que faz uma empresa não avançar. E o porquê que ela não avança, Miriam? Fica presa. Fica presa nas preocupações pequenas. Ei, empresário, deixa eu te falar algo. Deus te chamou para ter uma empresa extraordinária. E Deus não está olhando o tamanho da sua empresa hoje. Ele está olhando o tamanho da sua empresa que ele já viu e que ele já planejou para isso. Mas basta você ter a certeza que a sua empresa vai fazer coisas extraordinárias nessa terra. É você sair de dentro de você e olhar somente para a visão que Deus tem te confiado. Dessa maneira, Miriam, que os empresários, eles crescem. Dessa maneira que eles alcançam um resultado extraordinário. Todo grande empresário, seja ele cristão ou não, mas todos eles tiveram uma visão e uma certeza de onde iam chegar. Verdade. Ninguém começa uma empresa achando que vai falir. Mas acontece no meio do caminho que eles se perdem. E aí é justamente nisso que você está trazendo hoje, né? De ficar se preocupando, em vez de fazer aquilo exatamente. Às vezes, Deus dá um projeto e aí eles falam assim, nossa, é grande demais. Eu não vou conseguir. Ou até sai, fala assim, vai dar certo. A gente lembra de José. José, Deus deu um grande projeto para José. Só que ele foi na casa de Potifar. Primeiro os irmãos traíram. Depois ele foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar deu em cima dele. Ele foi para a prisão. Da prisão que ele alcançou aquilo que Deus tinha colocado. Então o empresário, ele vai ter esses altos e baixos. Só que o que nos mantém é a certeza de quem nos chamou, né? Essa confiança, assim, a minha empresa é uma empresa do reino. Então, independente do que aconteça, eu tenho certeza que vai se cumprir aquilo que ele me falou. E para isso, Miriam, nós precisamos ter técnicas, a certeza espiritual e as técnicas naturais. Uma das técnicas que eu sempre falo, que o empresário ele tem que estar atento ao quê? Ao ticket médio. O que é um ticket médio, Miriam? É quando você pega todas as vendas que aconteceu no mês e divide pelo valor total. Exemplo, se aconteceu 10 mil reais, entrou no seu caixa no mês. Certo. Você pega, e entrou 10 clientes.
Você pega 10 e divide por 10 mil. O seu ticket médio vai ser R$1.000. Mas desses 10 clientes, às vezes um comprou 3 mil, o outro comprou R$200, o outro 400. Só que na divisão deu... A média de gasto deles é de R$1.000 na loja. Isso, e essa média de gasto faz com que o empresário tenha esse ticket médio. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se um empresário ele fez 1.500 vendas no mês e cada venda deu R$28 de ticket médio. No total do mês, ele vai ter 42 mil. Agora, assim, então ele fez 1.500 vendas no valor de R$28, um pelo outro. Se ele aumentasse apenas R$7, Miriam, do ticket de 28 para 35, ele iria levar o faturamento dele de 42 para 52 mil. Uau! Olha Então, só. Às vezes é uma coisinha que tá lá na beira do caixa, né? Isso. Aquela venda de impulso, né? Às vezes um docinho, às vezes um produto mais barato que você aumenta porque aquele cliente já é seu. Já tá ali. E aí, eu já... Por exemplo, assim, você investir no cliente que você já tem, você gasta muito menos do que você investir no novo cliente. Né? Então, às vezes, você está preocupado em procurar novos clientes e você tem que trabalhar melhor os que você tem. Assim, ó, até eu aconselho, ó, depois que você tem uma quantia de cliente, trabalhe esse cliente. Venda tudo que você pode para ele. Depois você vai procurar novos clientes. Né? Então, assim, de 28 para 35, só R$7. Exatamente. Só que no final do mês já deu um faturamento a mais de R$10.500. Verdade. Ó, e ontem eu fui no cinema. E aí a gente foi comprar pipoca. Fui com meu noivo. A pipoca. E aí o Nelson deu um bug na cabeça dele, que ele falou assim, mas não tem lógica, olha, eu falei, pega a P, porque eu como pouco. Aí ele falou assim, não, mas não tem lógica, a P é R$18, a M é 19, é R$1 de diferença, e a G é 22. Aí ele, não, aí ele mudou pra M. Aí quando ele viu a G, ele falou, não, a G. Eu falei, mas eu não vou aguentar comer essa G. Explica pra gente essa lógica da pipoca. E toda vez é isso, né? Toda vez que a gente vai no cinema, a gente fala assim, eu vou pegar pequena. Mas quando chega lá, vê a diferença de preço e fala assim, não, vou levar grande, se arrepende lá dentro. É verdade. Mas, assim, Miriam, é uma estratégia de aumentar o ticket médio. Assim, ó, quem tem a oportunidade, eu gosto muito de levar as crianças em circo, igual... Fui num circo faz uns 6 meses atrás, e lá no circo eu vi como que eles aumentam o ticket médio, porque você paga lá R$20 no ingresso... Às vezes 10 no ingresso. R$10, mas lá dentro eles vendem brinquedo, eles vendem pipoca, batata, eles fazem você consumir lá. Ou porque eles estão aumentando o ticket médio. O cliente já tá lá, ele já vai gastar, ele pode gastar o mínimo... E ele pode gastar o máximo, né? O mínimo seria a entrada de R$10. E o máximo seria ele adquirir os outros produtos. Isso, e a coisa simples, assim, sabe, Miriam? É que nem para quem tem uma oficina. Às vezes, cobrar R$5 a mais do cliente para passar o aspirador de pó dentro do carro. Você vê, tá ali, o carro tá parado. Vou liberar, só que tá tudo sujo. Ó, você quer que eu passe o aspirador ali dentro, passa um paninho, cobra R$15, R$10 a mais. O carro já tá lá. Não precisa ter um lava-jato, mas agregue R$5, R$10 a mais, que no final vai fazer todo o faturamento, fazer toda a diferença no faturamento. Quando eu vou no salão de beleza, por exemplo, aí eu vou lá para fazer uma escova, marquei só uma escova, ou para cortar o cabelo. Aí a moça fala assim, lá, na hora que eu já tô lá no lavatório, com o cabelo lá molhado e tal, ela fala assim, quer aproveitar e fazer uma hidratação? Exato. Isso está aumentando o ticket médio, então. Ela tá te vendendo e aumentando o ticket médio. Todo empresário ele tem que ter um caminho da venda. Então, assim, Miriam, primeiro ele vende, só vende, independente do valor. Depois ele torna a vender, depois ele vende um produto mais caro. E na quarta que ele tem lucro, e aí ele vende para ter lucro. E aí o gestor ele tem que ter esse caminho do cliente. Igual assim, ó, o cliente veio a primeira vez, ele só comprou. Eu não tive praticamente um lucro legal com ele. Depois ele veio, tornou a comprar. Aqui ele se tornou o meu cliente mesmo. Daí depois eu vendo um produto mais caro e depois eu tenho lucro. Então esse é o processo da venda que todo empresário precisa seguir. Por isso que precisa ter, Miriam, a gestão de cliente.
Entendi. Então, quando eu tenho foco, eu sei que eu preciso aumentar meu ticket médio e eu preciso fazer a gestão de cliente. Qual que é o maior patrimônio de uma empresa? São os seus clientes. Tem empresário que fala assim, minha estrutura. Ele tem lá 2 milhões de estrutura. Só que se não tem cliente, não tem retorno. É igual o Instagram. Qual que é o maior patrimônio hoje do Instagram? São os cadastros, pessoas, os CPFs que existem lá dentro, né? E a empresa vale bilhões. Exato, e toda empresa é isso. Eu sempre falo assim, às vezes o empresário, até uma conta injusta, né? Assim, mas é real. Se você pegar uma empresa que ela tem 2 milhões, só que não tem faturamento, você pegar uma barraquinha de feira, que tá cheia de movimento, ela vale mais do que essa empresa. Porque ela tem um cliente o tempo todo. E dentro dessa gestão do cliente, Miriam, existem 3 categorias que nós precisamos saber. Ó, os meus clientes e os seus clientes que você está me ouvindo agora, os seus clientes, eles são apaixonados por você, ou eles vão ser o advogado da sua marca, ou eles vão ser os evangelizadores. E aí, isso eu não sabia. Então assim, tem essas 3 separações de cliente. Eu sei exatamente, Miriam, você é minha cliente. Eu sei exatamente o que você é para nós. Você é uma cliente evangelizadora e apaixonada, né? Verdade. Mas, né? Por isso que eu indico mesmo, porque realmente acredito. Isso. Só que daí nós temos aqueles clientes nossos que são os advogados. Eles não aparecem, eles são retraídos, mas quando alguém vai falar mal, eles rapidamente se defendem. Falam, opa, você não conhece eles não, eles funcionam assim, assim, assim. Então, quando o cliente tem essa clareza, os meus clientes são apaixonados, eu preciso ter uma campanha na minha empresa só para os clientes apaixonados. Plano fidelidade. Plano fidelidade, mandar uma carta para ele escrita à mão, obrigado por você amar a nossa empresa. Dia do cliente. O teu amor faz a diferença, o dia do cliente. Daí nós temos os advogados. Eu fazer uma campanha para os advogados, agradecendo eles por defender a marca, por estar sempre conosco e mandar ali um brinde para ele. E o outro que são os evangelizadores. Esses nós temos que mandar para eles um brinde, uma carta falando assim, obrigado, porque você faz a nossa empresa ir mais longe. Viu? Posso ganhar uns cursos de brinde, eu aceito. Ó que você ganha, né? Amém, eu ganho. Verdade. Então, deixa eu ver. Eu ganho e arrasto um monte de gente. Ganha e arrasto. Verdade. É porque o que faz sentido pra mim, eu quero que expandir para as pessoas que eu amo. A Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo. O que é bom pra mim, eu quero pro meu próximo. É isso que é legal. Então, assim, resumindo, o tempo voa, né? Voa. Assim, o empresário ele tem que entender quem chamou ele. Quando ele entende, ele usa ferramentas naturais, que é aumentar o ticket médio. Aumente! Faça um desafio para você, né, empresário? Aumentar R$7 aí nas suas vendas. Faça a primeira continha e depois faça uma gestão dos seus clientes. Eu te garanto que você, realizando isso, a sua empresa vai faturar muito mais. E ali pode ser que esteja o lucro do empresário. Verdade. Às vezes ele está fazendo só para pagar as contas e esse aumento do ticket médio vai ser o seu prolabore que você não está tirando. Sim, os mercados, eles faturam milhões com venda de impulso. Verdade. Quando você entra no caixa rápido, olha que interessante que é. Quando você entra no caixa rápido, você está com pressa. Ele já coloca um nome, caixa rápido. Isso. Tem uma fila de coisa. Isso, mas primeiro eles comunicam para o seu cérebro, você está com pressa. Se você está com pressa, você precisa de uma dopamina, porque isso desperta um vício. E o chocolate, ele libera dopamina e serotonina no seu organismo. Por isso tem um monte de chocolate, então, no caixa rápido? Por isso, daí a gente fala, que vontade de comer um chocolate. E você pega o chocolate. Verdade. Só que são gatilhos. Isso, são gatilhos, só que ali aconteceu uma venda para aumentar o ticket médio. Verdade. Whindersson, o papo tá muito bom, como sempre, né? Você que assistiu aqui essa live, fez sentido para você também, que é uma frase do Whindersson, tô usando, pega isso aí. Compartilha com mais pessoas, compartilha com os empresários aí, né? Os empresários com propósito agora, tá? Isso, parabéns, Miriam, muito bom. Deus me deu esse nome, falou assim, empresários. Eu falei, empresários do quê, Deus? E ele falou, empresários com propósito.
É isso aí. E vamos deixar uma tarefinha para casa, o pessoal aumentar o ticket médio. Manda para nós aí quais são as suas ideias. Aí pode ser aqui na live, pode ser no direct. Quais são essas ideias aí para você aumentar o ticket médio? Por exemplo, aqui eu tenho a Mac, ela é cabeleireira, né? Então, por exemplo, vender um serviço a mais, né? Vender ali uma hidratação, vender um spa dos pés, vender uma outra coisa a mais. Tem o pessoal da Menegacel aqui, né? Tipo, o cara vai lá para consertar o celular, já vende a capinha, já vende a película, né? Então, várias outras coisas aí. Tem muitas ideias aí para aumentar o ticket médio. E a gente quer ver o povo de Deus aí fluindo, né? Com essas empresas crescendo, prosperando. E esse é o nosso intuito desse programa de hoje aqui. Obrigado, Whindersson. Obrigado, Miriam. É um prazer estar aqui com você todas as quinta-feiras.